Você provavelmente acredita que está protegido. Tem várias ações na carteira, talvez alguns fundos imobiliários, quem sabe alguma exposição ao exterior. A sensação é clara, você está diversificado, afinal não colocou tudo em um único ativo. Mas eu quero começar com uma pergunta incômoda. Se o Brasil entrar em recessão, se houver uma mudança regulatória relevante ou uma alteração brusca na taxa de juros, quantos desses seus ativos realmente vão se comportar de forma diferente? Quantos deles dependem, no fundo, das mesmas variáveis econômicas? Existe um erro silencioso que atinge justamente investidores experientes, bem informados e racionais. Eles acreditam que estão diluindo o risco, quando na prática estão apenas espalhando a mesma exposição em vários nomes diferentes. A carteira cresce, ganha aparência de sofisticação, mas o risco estrutural permanece concentrado. Hoje eu quero mostrar quando a diversificação realmente protege e quando ela é apenas uma ilusão confortável. Vou explicar por que uma carteira com 20 ações pode ser menos diversificada do que um único ETF global. Por que muitos investidores que acumulam vários fundos imobiliários continuam concentrados no mesmo risco e qual é o conceito técnico que de fato determina se a sua carteira é resiliente ou frágil, a correlação. Se você leva a construção de patrimônio a sério, este é um daqueles temas que mudam definitivamente a forma como você enxerga risco e alocação de ativos. E se quiser aprofundar essa lógica de forma estruturada, passo a passo, a formação completa explora exatamente essa arquitetura de carteira com base técnica sólida. O link está na descrição. Aqui no vídeo eu vou te entregar os fundamentos para você nunca mais confundir quantidade com proteção. Quando as pessoas falam em diversificação, quase sempre estão falando de quantidade. Quantidade de ações, de fundos, de ativos diferentes na tela da corretora. Existe uma associação automática entre ter muitos nomes e estar protegido. Essa associação é intuitiva e tecnicamente frágil. Diversificação não é espalhar dinheiro. Diversificação é reduzir exposição a riscos comuns. É algo muito mais estrutural. Se vários ativos dependem das mesmas variáveis econômicas, do mesmo ambiente regulatório e da mesma dinâmica de juros, você pode até ter muitos códigos diferentes, mas continua concentrado no que realmente importa, os fatores que movem todos eles ao mesmo tempo. E risco raramente aparece de forma isolada, ele se manifesta em blocos. Uma mudança fiscal afeta setores inteiros. Uma decisão do Banco Central altera o preço da maioria dos ativos domésticos. Uma crise de confiança no país não escolhe apenas uma empresa específica. Quando o fator é sistêmico, os ativos reagem em conjunto. Por isso, a pergunta correta não é quantos ativos eu tenho, mas sim quais riscos estruturais estão por trás deles. País, moeda, setor, regime tributário, ambiente jurídico, ciclo de crédito. Se esses elementos forem essencialmente os mesmos, a diversificação é apenas aparente. E aqui entra o ponto central. Diversificação real não depende da quantidade de ativos. Ela depende da independência entre os riscos que você está assumindo. Se os riscos são os mesmos, você não está protegido. Você apenas organizou melhor a concentração. Um dos exemplos mais clássicos de falsa diversificação é a carteira com muitas ações do mesmo país. O investidor olha para a própria posição e vê 15, 20, às vezes 25 empresas diferentes, setores distintos, histórias distintas, tamanhos diferentes, a impressão é de sofisticação. Mas vamos analisar isso com frieza. Se todas essas empresas estão no Brasil, elas compartilham o mesmo risco macroeconômico, estão expostas à mesma política fiscal, à mesma taxa básica de juros, ao mesmo ambiente regulatório, ao mesmo risco jurídico e à mesma moeda. Em momentos de estresse sistêmico, esses fatores costumam pesar mais do que as diferenças individuais entre as empresas. Em uma crise doméstica, não importa tanto se você tem um banco, uma varejista e uma empresa de energia. O fluxo de capital sai do país como um todo. O custo de crédito sobe para todos. A confiança do consumidor cai de forma generalizada. O ambiente se deteriora em bloco. Isso significa que você não reduziu o risco estrutural. Você apenas diluiu o risco específico de cada empresa. Se uma companhia tiver um problema isolado de gestão, a carteira sofre menos. Isso é positivo, mas o risco de país permanece praticamente intacto. Agora, compare isso com uma única posição em um ETF global amplo. Esse ETF pode ter exposição a centenas ou milhares de empresas distribuídas entre diferentes economias, moedas e regimes regulatórios. Ele dilui não apenas o risco específico das empresas, mas também o risco geográfico e político. É por isso que, paradoxalmente, uma carteira com 20 ações de um único país pode ser menos diversificada do que um único ETF global bem estruturado.
O que define a diversificação não é a quantidade de ativos, mas a diversidade real de fatores de risco por trás deles. Se todos os ativos dependem do mesmo cenário macro, você não construiu proteção, apenas sofisticou a concentração. Mesmo quando o investidor tenta ir além da concentração por país, surge um segundo erro comum, a concentração por setor. Ela é menos óbvia e, justamente por isso, mais perigosa. Imagine alguém que compra ações de dois grandes bancos, uma seguradora, uma adquirente de cartões e uma fintech. São empresas diferentes, mas todas dependem do mesmo motor: crédito, atividade econômica, inadimplência e regulação do sistema financeiro. Uma mudança regulatória relevante ou um aumento abrupto da inadimplência tende a afetar todas ao mesmo tempo. O mesmo vale para commodities. Comprar mineradora, petrolífera e empresa de papel e celulose pode parecer diversificado, mas todas dependem do ciclo global e do preço internacional de commodities. Se o ciclo vira, vira para todas. Setor é um fator de risco comum, e fatores comuns são exatamente o que a diversificação deveria diluir. Além do risco econômico, existe o risco jurídico e regulatório. Uma decisão judicial relevante, uma mudança tributária específica ou uma nova exigência regulatória pode alterar a rentabilidade de todo um setor simultaneamente. Não é um risco isolado, é estrutural. Um exemplo clássico no Brasil são os fundos imobiliários. Muitos investidores acreditam que comprar vários FIIs significa estar altamente diversificado. Eu tenho 10 fundos diferentes. Mas, quando analisamos com mais profundidade, percebemos que essa diversificação muitas vezes é superficial. Todos estão expostos ao mesmo país. Isso concentra risco macro, fiscal, jurídico e tributário. E, frequentemente, o investidor concentra seus FIIs em um único tipo de ativo: lajes corporativas, shoppings ou galpões logísticos. Mesmo com gestores diferentes, o motor econômico é semelhante. Se a taxa de juros sobe de forma relevante, praticamente todo o segmento sente. Se há mudança na tributação dos fundos, todos são impactados, e no Brasil já tentaram várias vezes tributar os dividendos que são distribuídos pelos FIIs. Se o ambiente regulatório imobiliário se altera, o efeito é transversal. Ou seja, o investidor pode ter 15 FIIs e continuar concentrado nas mesmas variáveis: juros brasileiros, crescimento brasileiro, mercado imobiliário brasileiro. O ponto não é que os FIIs sejam ruins. O ponto é que a concentração estrutural muitas vezes se esconde atrás da aparência de variedade. Mudar o nome do ativo não muda o risco se os fatores que movem continuam os mesmos. E é aqui que entra o conceito que realmente importa, a correlação. Correlação é uma grandeza estatística que mede o quanto dois ativos se movem juntos. Se sobem e caem ao mesmo tempo, a correlação é alta. Se se comportam de forma mais independente, a correlação é baixa. E é essa independência que gera o benefício da diversificação. Não estamos falando de ativos diferentes, mas de comportamentos diferentes. Você pode ter uma ação e um fundo imobiliário e ainda assim ambos reagirem de forma semelhante a uma mudança na taxa de juros. Nesse caso, a correlação estrutural entre eles é elevada. O benefício surge quando você combina ativos que não dependem das mesmas variáveis simultaneamente. Economias diferentes, moedas diferentes, ciclos distintos. Isso não elimina a volatilidade, mas tende a suavizar as oscilações e reduzir a probabilidade de perdas concentradas. Diversificar, portanto, não é empilhar ativos, é combinar fontes de risco que não caminham lado a lado. A discussão deixa de ser sobre quantidade e passa a ser sobre arquitetura. Quando o investidor percebe que está concentrado, a reação natural é tentar corrigir isso manualmente. Começa a adicionar ativos internacionais, depois setores diferentes, renda fixa variada, talvez ouro, talvez multimercados. A carteira cresce e, junto com ela, cresce a complexidade. Diversificar de forma ampla, na mão, exige controle constante. Pesos por setor, por país, por moeda, rebalanceamento disciplinado, gestão tributária eficiente. Pequenos desvios se acumulam, custos aumentam, a eficiência diminui. A tentativa de sofisticar manualmente pode acabar criando risco operacional. E para quem tem carreira exigente ou empresa para administrar, manter essa estrutura ao longo dos anos se torna inviável. É por isso que a abordagem estrutural faz sentido. Em vez de tentar reproduzir o mundo ativo por ativo, você utiliza instrumentos desenhados para isso. ETFs amplos, índices globais, estruturas passivas e eficientes. Esses veículos já incorporam diversificação geográfica e setorial em escala, com rebalanceamento interno e custo reduzido. A sofisticação verdadeira não está em ter muitos ativos, está em entender quais fatores de risco você quer assumir e quais quer diluir, e escolher os instrumentos mais eficientes para executar essa decisão.
Um ETF global amplo pode oferecer exposição a milhares de empresas em diferentes países com uma única posição. Isso não é simplificação ingênua, é simplificação estratégica. Existe também a crítica de que diversificação demais é um problema, que a partir de certo ponto ela destrói retorno. Essa afirmação soa sofisticada, mas entra em conflito com décadas de evidência acadêmica robusta. A literatura financeira mostra que a diversificação melhora a relação risco-retorno ao reduzir risco não remunerado. Ela não elimina retorno esperado, ela elimina exposição desnecessária a riscos específicos. Não por acaso, há uma frase clássica no mercado: a diversificação é o único lanche grátis. O mercado remunera risco sistemático, não remunera risco idiosincrático concentrado. O que muitas vezes é chamado de diversificação excessiva não é excesso de diversificação, é a ausência de critério na construção da carteira. No fim, tudo volta à ideia central. Diversificação não é quantidade, não é estética, não é a sensação de segurança, é a arquitetura de risco. Se todos os seus ativos dependem das mesmas variáveis, você não está protegido. Se sua carteira combina fatores independentes com baixa correlação e exposição global eficiente, você construiu resiliência. Construção de patrimônio não é sobre acertar o próximo ativo vencedor, é sobre atravessar ciclos sem comprometer o capital. E nesse processo, a diversificação bem feita não é um detalhe técnico, é um dos pilares mais sólidos que existem.